Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja aqui na Rádio 91.9 FM. Você já sabe, todos os domingos às 10 da manhã, a gente tem esse encontro marcado para debater temas importantes da nossa Igreja Católica. E hoje, dia 10 de julho de 2022, vamos falar sobre São Camilo de Leles. Quem foi esse santo? Qual a missão dele? Que legados ele deixou para nós? E nesse período, inclusive, se celebra a festa de São Camilo de Leles. E para falar conosco sobre esse tema, a gente conversa com o padre Valtair Lira Lucas, que é o pároco da paróquia de São Camilo de Leles, no bairro Lagoa Nova, aqui em Natal. Um ótimo dia, padre Valtair. Bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa. Bom dia, os que acompanham este momento do programa Aprendendo com a Igreja. Pois bem, padre Valtair, para começar o nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem foi São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, ele nasceu no dia 25 de maio de 1550, num lugarejo da Itália chamado Bucchianico, na província de Abruzzo. Era filho único. Os pais, a mãe chamava-se Camila e o pai João de Leles, e ele cresceu nesta família. Quando ele já estava adolescente, infelizmente a sua mãe Camila, ela morreu e ele ficou aos cuidados do pai. Depois, quando ele se torna de maior, o seu pai também morre e ele fica sozinho, e aí, infelizmente, envereda pelo caminho da jogatina, do vício, do álcool, e aí praticamente gasta tudo o que possuía, e nesse período surge na sua perna uma ferida no seu pé, e ele vai procurar uma ajuda no Hospital São Tiago dos Incuráveis, em Roma, para se tratar. Só que nesse período também ele se sente chamado à vida religiosa. Então ele procura um convento franciscano, onde ele também começa a entrar naquele convento pensando em ser religioso. Mas aí, com o passar do tempo, há o hábito franciscano tocando no pé, na ferida, a ferida rebenta novamente e ele acaba voltando para Roma para se tratar e deixa a ordem franciscana. E aí, ali no hospital, em contato com os doentes, ele, como não tinha com que pagar, ele começa a aprender o ofício da enfermagem e presta serviços no hospital como assim, um profissional da saúde, e para poder ter o tratamento da perna. Mas aí depois ele sai, vai trabalhar num convento franciscano de ajudante de pedreiro, de ser como servente ali, porque não tinha um outro trabalho. E aí o guardião do convento manda que ele vá deixar umas coisas lá no convento franciscano de San Giovanni Rotondo, que depois passou a ser o lugar onde o São Pio de Pietrelcina vai para aquele lugar, para aquele convento. Então, São Camilo, ele dormiu uma noite lá em São Giovanni Rotondo, e aquela noite foi decisiva para realmente ele, conversando com o guardião, ele voltar para Roma no outro dia, assim, decidido a deixar tudo, o vício que tinha voltado novamente e todas as coisas. E voltando para Roma, ele
decide realmente dedicar a sua vida ao serviço dos enfermos. Depois ele é acompanhado também por padres que o orientam, que fazem a sua direção espiritual. Um deles foi São Felipe Neri, que o acompanhou até que ele passou por esse discernimento e se tornou-se padre. E ali em Roma, ele abre a primeira casa na periferia de Roma para cuidar de doentes pobres que eram encontrados nas ruas. Outros jovens se juntaram a ele para esse serviço, é claro, porque quando ele estava no hospital, se tratando da ferida e ao mesmo tempo ajudando também a cuidar de outros doentes, alguns homens que trabalhavam na área da saúde se juntaram a São Camilo, na época era Camilo, né, de Leles, para este serviço. E quando ele abre a casa, então eles se juntam e começa o trabalho com os doentes. E assim terminou sendo fundada uma ordem, uma congregação religiosa que se chama Ministros da Ordem dos Enfermos, que são os camilianos. Inclusive, aqui em São Gonçalo do Amarante, eles passaram a administrar o Hospital Maternidade Belarmina Monte já faz um tempo. O hospital que era da nossa arquidiocese natal. E aí, padre, mais à frente, São Camilo vai falecer, né? Obviamente, acho que decorrência também dessa ferida, né? Que ele já tinha na perna, a saúde fica mais debilitada, né? E ele se torna o padroeiro dos hospitais, né? Dos profissionais da saúde. E aí, esse título veio justamente desse trabalho que ele tinha junto aos enfermos? Justamente. Foi isso mesmo o que aconteceu. Ele, depois de ter fundado a ordem camiliana, quando ele foi ordenado sacerdote, ele já tinha 34 anos. E ele pensava assim, olhando para os doentes, se desconsiderarmos o corpo, o serviço das obras espirituais definhará. Então, para assistir inteiramente os doentes, foi que ele quis realmente se consagrar padre. E o tempo de dedicação aos enfermos foi 40 anos. 40 anos. Ele era tido assim como um gigante da caridade na Itália, porque ele assegurava justamente essa presença aos seus filhos espirituais, onde o perigo das epidemias era maior. Naquele tempo, era final do século XVI para o início do século XVII, foi tempo de muitas epidemias ali na região da Itália. Então, assim, depois de Roma, também o trabalho se estendeu por Nápoles, Milão, Palermo, Bolonha. E aí ele, já muito cansado e doente, no dia 14 de julho de 1614, aos 64 anos de idade, exalando uma santidade grandiosa, ele entrega a sua alma a Deus, né? Parte para o paraíso. Então ele realizou a sua obra e ensinou aos religiosos, aos camilianos, a serem contemplativos na ação e terem, assim, total devotamento do cuidado e alívio de todos os tipos de sofrimentos dos doentes, especialmente os mais debilitados e os mais carentes. Até na sua carta, testamento, que geralmente os santos todos deixam uma carta, um testamento, ele escreveu, poucos dias antes de falecer, ele testemunhou o seguinte:
abre aspas, tenho a impressão de que estaria faltando à minha obrigação se antes de acabar a minha vida terrena não dissesse com toda a simplicidade e sinceridade o que pensei e penso de nosso instituto, a fim de que todos caminhemos com a simplicidade e retidão que Deus exige. Pode-se quase afirmar que esta fundação foi levada a termo de forma miraculosa para a glória de sua divina majestade, para grande proveito da alma e do corpo do nosso próximo e para grande vantagem do próprio cristianismo. Deus se valeu da minha pessoa, grande pecador e ignorante, com muitos defeitos e faltas e 1000 vezes merecedor do inferno. Mas Deus é dono e pode fazer o que lhe agrada, e está sempre infinitamente bem feito. Ninguém se admire, portanto, que Deus se tenha servido de um tal instrumento, pois o fato de ter realizado maravilhas do nada constituiu para ele motivo de glória ainda maior. Fecha aspas. Então, em 1742, São Camilo foi beatificado pelo Papa Bento XIV. E 4 anos mais tarde, em 1746, ele foi canonizado. E o Papa Leão XIII o proclamou protetor dos doentes e hospitais em 1886. Anos depois, foi declarado também patrono dos profissionais de saúde, já agora no século XX, em 1930. E ele também foi proclamado protetor dos cardiopatas e portadores de marca-passo em 1976. Esse reconhecimento dele ser protetor dos cardiopatas e portadores de marca-passo é porque ele dizia aos profissionais de saúde que atuavam nos hospitais, nas casas, que cuidavam dos doentes, que cada profissional tinha que ter o coração nas mãos. Ele dizia assim, mais coração nas mãos. Cuide do doente como uma mãe cuida com amor do seu único filho. Muito interessante, Padre Walter, a gente conhecer a história de São Camilo, porque a gente percebe que ele era um homem que, digamos, levou parte de sua vida, uma vida errante, mas a partir desse chamado, né, que ele recebeu de Deus, ele seguiu firme, né, na sua missão até o fim. E aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre que exemplos São Camilo deixa para nós, cristãos, na atualidade. Eu não tenho dúvida de que o seu exemplo é de que todos nós possamos olhar para o doente, para o enfermo, como aquele que necessita da nossa ajuda. São Camilo, ele costumava dizer que os enfermos são a pupila e o coração de Deus. E o que fosse feito a estes pobrezinhos era feito ao próprio Cristo. Lembremos da passagem do Evangelho, onde Jesus diz que tudo o que fizermos a um destes pequeninos é a ele que nós estaremos fazendo. Sem dúvidas, Padre. O senhor continua aqui com a gente no programa Aprendendo com a Igreja. E você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Vamos a um rápido intervalo e já a gente está de volta aqui na Sintonia do Bem. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de julho de 2022. No programa de hoje estamos falando sobre a devoção a São Camilo de Leles, ele que é o padroeiro dos hospitais, dos profissionais da saúde, e hoje no programa a gente está recebendo o padre Valtair Lira Lucas, que é o pároco da paróquia de São Camilo de Leles, no bairro Lagoa Nova, aqui em Natal. E no primeiro bloco a gente justamente fez esse apanhado da vida e missão de São Camilo. E nesse segundo bloco, padre, eu gostaria que a gente falasse sobre a festa de São Camilo de Leles, que está sendo celebrada aí na comunidade desde o último dia 4, não é isso?
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que tem sido também essas festividades, agora também nessa retomada, não é? Pós-pandemia. Certo. Luísa, na verdade, teve início dia 5 passado. Sim, dia 5. Sim, dia 5, ok. Até o dia 14, que é o dia de São Camilo. Então, neste ano, nós estamos trabalhando o tema São Camilo, expressão da caridade com o mais necessitado, porque foi o que a vida de São Camilo nos deixou como legado, essa expressão do amor, da caridade para com o doente. Então, durante este período aqui da festa, nós estamos tendo todas as noites o terço às 18 horas com a exposição do Santíssimo, às 19 horas a Santa Missa, e após a missa temos a quermesse, que fica no estacionamento da paróquia. E aí, como é que o senhor percebe também a devoção dos fiéis a São Camilo de Leles? As pessoas, elas também buscam internalizar esse legado deixado por São Camilo aí na paróquia? Aqui na paróquia é interessante, este ano nós estamos comemorando 40 anos da pedra fundamental aqui. Na época foi abençoada a pedra fundamental da capela pelo então arcebispo da época, Dom Nivaldo Monte. Na época o pároco, que era de Candelária, porque aqui Lagoa Nova o bairro de Lagoa Nova pertencia, essa parte de Lagoa Nova pertencia à paróquia de Candelária, e o pároco era Padre Vilela. Então o Padre Vilela, ele morou alguns anos em São Paulo, e ele teve muito contato com os camilianos lá em São Paulo. E aí ele ficou sendo muito devoto de São Camilo. Quando ele voltou aqui para Natal e trabalhando aqui em Candelária, aqui o conjunto de Lagoa Nova adquiriram este terreno. O terreno foi doado para a construção da capela, e logo começou a se perguntar quem seria o padroeiro. E o próprio Padre Vilela sugeriu de ser São Camilo de Leles, e a comunidade acatou. Então, ao longo desses 40 anos, o ano passado nós comemoramos 20 anos de paróquia. Ao longo desse tempo, o povo que mora aqui tem uma devoção a São Camilo. É tanto que todo primeiro domingo de cada mês nós expomos as relíquias de São Camilo. Agora na festa elas ficam expostas ao lado da imagem, porque veio de Roma um fragmento de osso do seu corpo e um fragmento do coração. Porque é bem interessante a história. E quando São Camilo morreu, os camilianos, como eles tinham São Camilo como muito santo, eles, quando foram fazer a autópsia do seu corpo, pediram aos médicos que retirassem o seu coração para ser guardado. Eles guardaram o coração. Quando o povo soube que o coração estava lá na casa dos camilianos, a Casa Geral, hoje é a Casa Geral, que inclusive eu estive agora em maio passado lá. Então, começou a se formar procissões para irem até a casa para pedir a intercessão, pedirem graças, milagres a São Camilo. Aí quando o Vaticano soube, como o Vaticano tem muito bom senso e equilíbrio nesse sentido, confiscou o coração, e o coração ficou guardado nos arquivos do Vaticano por um bom tempo. Só depois que o São Camilo foi canonizado é que o Vaticano devolveu aos camilianos o coração. Então, assim, por isso também a questão de São Camilo ser protetor dos cardiopatas e dos portadores de marca-passo, porque o coração dele está lá no relicário, na Casa Geral, na Igreja de Santa Maria Madalena, em Roma. Agora, em maio passado, eu estive com um grupo aqui da paróquia, uma peregrinação, e nós peregrinamos por todos os lugares, desde o lugar do nascimento de São Camilo até Roma,
onde ele viveu o seu ministério e onde ele morreu, e lá foi sepultado. Daí aqui, é claro que São Camilo não é um santo popular, mas muita gente tem devoção. Com certeza. E é muito interessante a gente conhecer essa outra parte, né, que o senhor falou sobre a devoção das pessoas, né? Realmente é algo muito interessante. E aí, padre, a gente sabe que a paróquia de São Camilo trabalha muito nessa questão também da caridade, que foi um exemplo deixado por São Camilo, o apoio aos menos favorecidos. E aí, de um modo geral, como é que o senhor, enquanto pároco, traz também esses ensinamentos de São Camilo e aplica na vida da paróquia? Então, nós, desde que eu cheguei aqui na paróquia, em maio de 2012, que aí nós criamos a Pastoral da Caridade. Depois é que agora, no tempo da pandemia, foi criada a Fraternidade São Camilo, que eu posso falar depois, certo? Mas a Pastoral da no terceiro bloco a gente vai falar especificamente sobre a fraternidade. Certo, então, a Pastoral da Caridade aqui na paróquia, nós decidimos assim, desenvolver o nosso trabalho mais voltado para alguns abrigos de idosos, porque lá tem aqueles que estão acamados, tem doentes, e tem aqueles que estão com Alzheimer, com várias necessidades. E aí nós escolhemos alguns abrigos do interior, tendo em vista que os abrigos do interior são menos vistos, até Sim. mais aqui da capital. Então nós, ao longo do ano, estamos fazendo campanhas e ajudando e indo até o abrigo de São José de Mipibu, a Casa da Boa Ação, na cidade de Bom Jesus, o Lar São Camilo de Leles, que fica na cidade de São Tomé, e também um abrigo que fica na zona rural de Areias. Também damos uma assistência, ajudamos também aqueles que estão em tratamento com relação à questão da dependência química na comunidade nova que fica ali na estrada que vai para Monte Alegre. Então nós decidimos focar mais diretamente para essas instituições, certo? Então ao longo do ano nós fazemos as campanhas de arrecadação e a Pastoral da Caridade, as pessoas que fazem parte, elas vão também visitar. É bem interessante que lá no abrigo de São Tomé, que é o Lar São Camilo de Leles, temos até um trabalho que teve famílias, pessoas que adotaram como que um idoso. A campanha foi assim: abrace um irmão. E aí não somente para dar coisas, mas para a pessoa que adotou aquele idoso, ela ir lá pelo menos ao longo do ano, nesses momentos festivos como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, para a pessoa criar um certo vínculo com aquele idoso, conhecer a história, interagir com ele. E é bem interessante, eles já ficam esperando quando se aproxima. Aqueles que estão lúcidos ficam naquela ansiedade já de receberem a visita, de receber alguma coisa, a atenção. Eu imagino, padre. A gente percebe que realmente tem essa dinâmica, né, na paróquia. Inclusive, é uma referência na arquidiocese esse trabalho que a paróquia de São Camilo de Leles realiza nesse sentido. E vamos para mais um intervalo. O senhor continua aqui com a gente, padre Valtair. No terceiro bloco vamos falar especificamente sobre a Fraternidade São Camilo, que foi inaugurada recentemente, mas isso aí vai ficar para o terceiro bloco. O senhor continua aqui com a gente, e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de julho de 2022. Hoje no programa estamos falando sobre a devoção a São Camilo de Leles, também sobre os festejos que acontecem na paróquia de São Camilo de Leles, no bairro de Lagoa Nova.
E como nosso convidado, a gente está recebendo hoje o padre Valtair Lira Lucas, que é o pároco da paróquia de São Camilo de Leles, no bairro de Lagoa Nova. No final do segundo bloco, padre, a gente falava sobre esse exemplo, né, que São Camilo deixa para a comunidade, de que forma a comunidade aplica também esse legado do ponto de vista da caridade, de assistência àqueles que mais precisam. E, recentemente, a paróquia inaugurou a Fraternidade São Camilo, se não me engano, foi no ano de 2021. Inclusive, o senhor esteve aqui conosco também no programa Aprendendo com a Igreja, para falar sobre esse início da fraternidade. E aí, depois desse tempo, eu queria que a gente falasse um pouco mais como é que está o andamento das atividades e também as ações que vêm sendo desenvolvidas. Mas vamos voltar aí um pouco e pedir ao senhor para falar sobre o que é essa Fraternidade São Camilo. A Fraternidade São Camilo, podemos dizer que foi fruto da Covid-19, porque foi justamente quando eu tive Covid em 2020, maio de 2020. E aí, quando eu tive Covid, naquele tempo que era horrível, que a gente ficava com medo, porque não sabia o que ia acontecer, era tudo muito incerto. E aí, eu fiquei doente, e no período que eu estava doente, eu fui reler a história de São Camilo, e rezando, certo dia, me veio muito forte aquele desejo de ajudar doentes pobres, porque eu comecei, antes eu pensava assim, eu estou sendo muito bem assistido, tem médicos que assistem, eu tenho uma alimentação boa, tudo. E aí, mesmo assim, eu me sentia muito fraco, era muito ruim, os sintomas todos, porque a Covid naquela época era uma coisa mais forte. Então, eu pensei, meu Deus, se eu escapar, realmente eu tenho que fazer mais alguma coisa pelas pessoas e pelos pobres. Aí foi quando, um dia rezando diante de uma imagem de São Camilo, veio aquele desejo no coração, ajudar doentes pobres. Aí veio também forte a palavra fraternidade. Aí veio logo assim, Fraternidade São Camilo. E aí eu pensei, bem, se for para criar uma obra, algo mais assim concreto, então o Senhor mande uma confirmação. E no dia seguinte, quando eu abri o celular, no WhatsApp, tinha mensagem de duas mulheres que eu não conhecia, e as duas, cada uma dizia que se eu fosse, estavam sabendo que eu estava com Covid, e se depois eu fosse desenvolver algum trabalho para ajudar pobres, que eu podia contar com a ajuda delas. Pronto, aí eu entendi naquele momento que realmente era que Deus queria. E aí começou, na verdade, o trabalho começou em junho daquele ano, de 2020. Porque aí todo mês a gente criou grupo no WhatsApp, ia divulgando, as pessoas iam entrando no grupo e nós víamos, assim, aparecia uma necessidade de alguém que aparecia pedindo medicamentos, pedindo coisas porque estava doente. Aí a gente ia dando. Até que se formou, vimos a necessidade de oficializar como uma associação. Então foi criado um estatuto, foi aprovado pela Arquidiocese de Natal, tudo registrado em cartório, aberta conta bancária. E aí foi aberta a casa o ano passado, no dia 13 de maio. Porém, quando chegou o final do ano passado, vimos que a casa estava tendo muitos gastos para se manter. E como na paróquia nós fizemos uma reforma e tínhamos condições de trazer a fraternidade para funcionar mesmo na paróquia, então foi decidido que ficaríamos na paróquia mesmo. Então, agora de fevereiro deste ano para cá, está funcionando aqui mesmo, na paróquia São Camilo, na própria paróquia, certo? E o que é que vem sendo feito? As pessoas procuram a paróquia funcionando na parte da manhã, a fraternidade, porque a paróquia São Camilo é aberta à secretaria na parte da tarde.
na parte da manhã de terça a sexta, das 8h30 às 11h30 da manhã, temos voluntários que acolhem as pessoas que chegam, vão ser cadastradas, e aí ali vai ser acolhida a demanda. É consulta que a pessoa está prestando, é exame, é medicamentos. E nós temos uma equipe de voluntários, também de profissionais da saúde, que estão prestando serviço no seu consultório, na própria paróquia. Alguns também atendem. Temos algumas especialidades e está acontecendo assim, mensalmente tem um certo número de consultas que cada médico diz assim, eu dou 2 consultas por semana, aí outro diz, eu dou 3 por mês, e assim vai. E também o dinheiro que entra, porque tem os colaboradores que depositam na conta bancária da fraternidade, o dinheiro é utilizado durante o mês para exames que são feitos, porque a demanda maior tem sido realmente esses exames, tipo assim, os mais caros, como tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, e muitas vezes as pessoas entram na fila do SUS e esperam muito tempo. Sem dúvida. E aí, padre, as pessoas, para ter acesso ao acompanhamento da fraternidade, é preciso residir em Natal? Assim, a paróquia faz uma seleção, digamos assim, de que público vai atender? Nós estamos dando preferência aos que moram aqui em Natal, na região metropolitana. E aí tem que vir aqui, ou a pessoa que está necessitada. Às vezes tem pessoas que estão num estado que não tem condições, mas aí vem um responsável com documentos, com o cartão também do SUS, que a gente pede que traga, porque tem casos que também nós orientamos, tem também a fraternidade, tem esse trabalho de orientar também, porque tem casos que precisa de orientação para onde realmente deve se encaminhar, às vezes até procurar, até pela justiça, pelos órgãos competentes que ajudem, porque tem muitas pessoas desinformadas, às vezes muitas precisam só da informação, e aí procuram órgãos, instituições que podem realmente resolver aquela situação e resolve. Porque, por exemplo, casos cirúrgicos, cirurgias, nós não temos condições de arcar com cirurgias, mas aí fazemos um direcionamento, um acompanhamento, porque tem assistente social, tem as pessoas que trabalham como a secretaria, ajudante de secretaria aqui, que tem toda uma visão, são pessoas que já trabalharam na área da saúde e são voluntários que dão todo esse suporte. Sem dúvidas, padre. E a gente sabe que para desenvolver um trabalho assim, né, são muitos desafios, e como conta com esse trabalho voluntário, né, vem também as dificuldades. E aí eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre esses desafios, né, que o senhor tem enxergado nesse, digamos, primeiro ano de funcionamento da fraternidade aí na paróquia. Olha, na verdade, os desafios é que aqui agora aparece alguém que nós acabamos sabendo, assim, descobrindo que não precisa que pode pagar, de repente, os aproveitadores, digamos assim. Sim, sim. Isso é o maior desafio até hoje, porque hoje tudo que tem aparecido, as demandas, todas têm sido atendidas, graças a Deus, porque as pessoas têm muitos médicos, muita gente boa na área da saúde, que ajuda, que é solidária, que é generosa, muitas pessoas, assim como pessoas que colaboram mensalmente doando dinheiro. Então isso é uma alegria, eu fico felicíssimo
Porque no mundo tem muita bondade também, só tem maldade. E às vezes a gente só enxerga o mal, as coisas ruins, as falhas, mas eu não tenho do que reclamar desse tempo, sabe? Eu não tenho do que reclamar de desafios, de coisas que tá faltando. Não, até agora, o Senhor nos ajudou, digamos assim, viu? Isso é ótimo, padre. E a gente pode até caracterizar, digamos, como frutos, né, desse trabalho, né, ter realmente essa parceria, né, por parte das pessoas que contribuem, não só financeiramente, né, mas também doando o seu dom, né, principalmente o dom da medicina, para poder atender aqueles que mais precisam. Sim. E também, Luísa, é algo sério, são pessoas, quem faz parte da diretoria, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, são pessoas muito responsáveis, sérias, então as pessoas acreditam que o dinheiro está sendo bem empregado. E todo dia 14 de cada mês, nós temos a missa votiva a São Camilo de Leles, e aí nessa missa nós fazemos a prestação de contas do mês anterior. Então as pessoas vão vendo que de fato o dinheiro está sendo aplicado. Isso é ótimo. E do ponto de vista das atividades, no momento, o que está sendo desenvolvido é só justamente essa questão dos atendimentos médicos, ou a fraternidade também atua, digamos, em outras formações, até para emprego, preparação para entrevista, um apoio psicológico, de que forma, quais são os tipos de atividade no momento que a fraternidade está oferecendo? Eu até esqueci de falar, porque também temos psicólogos voluntários que também faz atendimento. Inclusive, uma demanda muito grandiosa que surgiu agora, nesse período ainda, que a gente pode chamar de pandemia ou pós-pandemia, que é justamente as pessoas afetadas mentalmente. Então, tem havido muita procura por essa parte da psiquiatria e da psicologia. Mas aí o nosso trabalho, as atividades têm se limitado a atendimentos. Ainda quando avançarmos mais na questão assim, de que a pandemia vá ficando cada vez mais menor, melhorando tudo, é que nós pensamos em desenvolver também, tipo, palestras educativas com relação à questão de prevenção, também terapia de grupo, né? Mas isso é para mais tarde. No momento, as atividades têm sido direcionadas mesmo para a questão dos atendimentos, da questão dos exames e medicação que é dada a quem procura. Padre Valtair, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, mas antes da gente se despedir, eu queria só que o senhor reforçasse como é que as pessoas, se tem alguém que nos ouve neste momento, que está em situação de vulnerabilidade e que precisa de um atendimento ou de um exame, como o senhor bem colocou, de uma medicação, como é que essa pessoa que nos acompanha neste momento pode ter acesso às atividades da fraternidade? Pois bem, que fique bem claro que o atendimento é destinado aos pobres, àqueles que realmente têm a necessidade. E aí, procurar a paróquia São Camilo de Leles, de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11h30. É só chegar na paróquia, na secretaria, e estarão as voluntárias para atenderem. Também tem um telefone fixo, que é o próprio da paróquia, e também pode se ligar para obter informações. Agora, o cadastro tem que ser feito presencialmente. O telefone da paróquia é 3615-2859. Assim como também você que é da área da saúde, médico, médica, psicólogo, e queira prestar um serviço, você que é dono de clínica,
um detalhe, temos algumas clínicas que fizeram parceria conosco, são amigos da fraternidade. Então, tem sido também uma bênção, uma graça, porque nós podemos ter acesso ou pagando, eles dando um desconto bom, ou alguns laboratórios que também ajudam doando. Então, se de repente alguém que escute, que trabalhe no laboratório, que seja bioquímico, médico, médica, que possa querer entrar neste grupo de voluntários que prestam esse serviço, que doam a vida também em favor dos necessitados, nós estamos aqui, serão muito bem-vindos. Que bom, padre. E só reforçar também aqui o endereço da paróquia, a matriz da paróquia de São Camilo de Lélios fica ali na Rua Pureza, sem número, no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal. Fica ali mais ou menos nas proximidades da Ceasa, né? Naquelas ruas ali adjacentes. Não é isso, padre? Na verdade, fica mais próximo do Hospital Promater. Do Hospital Promater, pronto, muito bem. Então, já fica aí o ponto de referência. Isso mesmo. Padre Valtair, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja e já parabeniza, né, o senhor por esse trabalho tão bonito que desenvolve aí na paróquia. Desejamos um bom restinho de festa. A festa de São Camilo segue até o dia 14, né, já está bem pertinho de encerrar. E vou deixar aqui esse espaço final para o senhor transmitir a sua mensagem, também convidar quem nos ouve neste momento a participar da programação festiva em São Camilo de Lélios. Pois é, todos são convidados a participarem conosco de forma presencial ou também através das redes sociais da paróquia. Temos o canal do YouTube, o Instagram, então tudo hoje é muito fácil, né? O canal do YouTube é TV São Camilo e a mensagem que eu quero deixar é: diante de tudo que nós estamos vivendo, cada um olhar para Jesus com fé, com amor, com esperança, e cada um pensar, tudo passa nessa vida, até nós vamos passar um dia. Então vale muito a pena, enquanto estamos aqui, fazermos o bem a quem pudermos fazer, e não ficar olhando e escolhendo a quem fazer o bem. A caridade deve ser feita a quem realmente necessita. É o que nós fazemos aqui, o que nós fazemos na paróquia São Camilo de Lélios, através da Fraternidade São Camilo, o serviço ao mais necessitado, aquele que está pobre, doente. Lembrando que Jesus diz no Evangelho que aqueles que serão chamados benditos do meu Pai é aquele que estava com fome e foi dado de comer a quem estava com sede, a quem estava nu, a quem estava doente e na prisão, foi visitado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e permaneçamos firmes na fé. Os santos nos ajudam a nos santificarmos, a chegarmos um dia no céu. Amém, Padre Valtair. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, assim como você que ficou conosco aqui na Sintonia do Bem. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, sempre trazendo um tema voltado para a reflexão da vida e missão da nossa Igreja Católica. Para você, um ótimo dia, fique com Deus e na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia e até o próximo programa Aprendendo com a Igreja.